Bom, já estamos no verão e nesta nova estação existem algumas alergias que podem ser mais comuns. Sobre isso eu converso por videochamada aí ao vivo com o Dr. Marty Antila, especialista em alergias. Nesta estação, então, é comum o aparecimento de alergias mais do que em outras épocas do ano. Boa tarde, doutor. Sim, boa tarde. É muito comum o aparecimento de alergias, principalmente, vamos dividir em duas situações. Uma que são as de pele, muito comuns por causa dos vários produtos usados, as mulheres, os cosméticos, os protetores solares e muitos dos produtos que a gente acaba usando e acaba tendo, então, um aumento da incidência das lesões de pele. E aí nós temos também o aumento da incidência das alergias respiratórias. As pessoas acabam indo para sítios, para lugares que estão fechados, e aí nós passamos a ter sintomas de espirro, tosse, falta de ar, que aí mora o perigo que muitas vezes se confundem com sintomas, quer seja da influenza A, tal, e assim como da Covid. Então é muito importante que nós prestemos atenção nos sintomas, ter a correlação entre os ambientes fechados, que estão mais empoeirados, para que não começamos a pensar que nós estamos com Covid ou mesmo com a influenza nova. E ainda tem a conjuntivite, né, doutor? Que pode aparecer mais, não é? Nessa época? Com certeza a conjuntivite, das conjuntivites, nós temos agora aumento da incidência das conjuntivites virais, mas tal qual a rinite e asma e a conjuntivite também podem ser alérgicas desencadeados, em especial no nosso meio, pelos ácaros, que nós temos um aumento de um ácaro muito comum nesse período do ano, que é o período teoricamente mais úmido. Então, nessa parte, é muito importante que aqueles indivíduos que já têm sintomas de alergia, eles prestem atenção e façam uso de forma adequada da medicação que já foi prescrita pelo seu médico. Sim, e se não tiver ainda sido medicado ou ido ao médico, como é que faz para a gente identificar que está com certo problema um problema alérgico, doutor? É a correlação entre entrada em ambientes empoeirados, mexer com roupas ou cobertores que estão guardados há mais tempo quando está varrendo, e o importante é que não se faça tentar fazer o autodiagnóstico, principalmente evitar a automedicação. A única coisa que nós podemos recomendar é que faça a higiene toalete nasal com soro fisiológico, que é uma coisa simples, importante, que pode ser feita até de forma caseira. Muito bem, é isso. E durante a pandemia, doutor, houve muita confusão entre os sintomas de alergia com a Covid-19. E existe uma maneira para saber o que é uma coisa e o que é outra, doutor? Sim, a Covid, tanto a Covid quanto a influenza A nova, elas geralmente vêm acompanhadas de febre, tá? Então, a febre, dor no corpo, que são sintomas que não são comuns nos casos de rinite alérgica ou mesmo conjuntivite ou asma. Então, o aparecimento de febre, sintomas gripais, que é dor no corpo, e hoje muito comuns os sintomas de Covid, que é a perda de olfato, alteração perda do paladar, são sinais de alerta que nós não estamos falando de uns sintomas de alergia, mas sim de uma infecção viral que pode ser de forma muito comum a Covid-19. E independente da idade, tá? É importante chamar a atenção nisso. E a Covid-19, ela pode desencadear algum processo ou qualquer processo alérgico, doutor? Ela sim, ela pode, e nós sabemos que ela não é que ela vai desencadear situações que vão imitar uma alergia, que nós vamos ser, por exemplo, a urticária ou reações muito graves de bolhas. E hoje, cada vez mais, nós sabemos que mais de 100 sintomas diferentes estão relacionados com o Covid agudo ou com o Covid Covid tardio ou pós-Covid. Então, é importante que prestemos atenção em situações diferentes do nosso usual, que seja conversado, no caso das crianças, com o pediatra e dos adultos com o clínico ou infectologista. Bom, sempre procurar uma orientação médica, né, doutor? Um especialista que seja de confiança para evitar qualquer tipo de problema. Existe alguma dica a mais em relação à prevenção, doutor? Com certeza. É o uso da máscara,
isolamento social e, em especial, a vacinação sempre atualizada, a terceira dose atualizada hoje para os pacientes imunossuprimidos. A quarta dose já foi aprovada após 4 meses e as crianças, em breve, que todas elas sejam vacinadas, pois as complicações das crianças são muito graves. E nós tivemos aqui na região de Sorocaba mais de 3 mortes em crianças e a cada 38 crianças foram acometidas de Covid. E muitas delas vão apresentar sintomas tardios que vão desde sintomas emocionais, hiperatividade, como sintomas graves, como as doenças inflamatórias. Portanto, a dica fica: isolamento social se mantém ainda, a máscara e a vacinação assim que possível, e se manter atualizada, fazer a segunda, a terceira dose e não cair na tentação e escutar os fake news sobre as vacinas. É verdade, é isso aí. Obrigado pela entrevista, importante entrevista, viu, doutor? Um grande abraço a todos. Isso aí, todo mundo se cuidando, não é isso? Conversamos com o Dr. Marty Antila, que é especialista em alergias.